Olá, tudo bom? Eu me chamo Larissa Cerqueira e no vídeo de hoje eu vou te contar como que funciona uma escola montessoriana para as idades de 3 a 6 anos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o currículo de uma escola Montessori, que tem muitas particularidades, né, quando a gente vai comparar aí com a escola que todos nós, né, basicamente estudamos, uma escola tradicional. Existem, além das disciplinas que a gente já está acostumado, como por exemplo, português, matemática, história, geografia, ciências, enfim, a Montessori preveu no currículo dela duas disciplinas específicas que têm tal qual o mesmo peso do que as demais disciplinas, né? Que são as duas específicas, sensorial e vida prática. Então, eu diria que vida prática mesmo e sensorial são aí o coração, né, que vai nortear toda a prática dessa criança ao longo desses 3 anos. E quais são as diferenças basicamente? Vida prática é uma disciplina em que a criança vai ter ali, ela vai ser intuída, né, a desenvolver todo o corpo dela de maneira geral, principalmente a coordenação motora fina, grossa, preparar esse corpo, esse ombro, essa clavícula, tudo para depois escrever. Então, é atividades, né, através de atividades do dia a dia, né, como por exemplo, cortar uma banana, se servir, né, num copo de água, ou, por exemplo, até servir essa banana que acabou de cortar para os outros amigos. Então, ela vai permear em lições de cuidados consigo, ou seja, suar o nariz, aprender até a amarrar o cabelinho, amarrar o cadastro, então cuidado consigo, cuidado com o meio ambiente, que seria o local que ela está, então varrer o chão, como que varre o chão? Tem toda uma técnica para a gente ensinar isso para criança. Limpar o vidro, que é uma atividade, por exemplo, que eles gostam bastante. Às vezes tem um vitrô na sala de aula, uma janela, ou até mesmo limpar ali o espelho. Então ela vai ter ao alcance dela ferramentas, digamos assim, né? Um sprayzinho pequenininho, um rodinho, tudo de acordo com o que ela precisa, de acordo com as suas mãozinhas ainda pequenas, para que ela faça essas atividades do dia a dia. Por exemplo, também lavar um copo, lavar um prato, é, sempre isso, através do que a gente faz na nossa casa. Então, o que era o objetivo da Montessori? Através dessas atividades do dia a dia, que se chama aí, que leva o nome de vida prática, a criança está sendo preparada para a vida, porque ela vem com essa necessidade da independência. Daí vem aquela máxima, aquela frase que é bem famosa, né, que é o ajude-me a fazer por mim mesmo. Então, são atividades do dia a dia, se vestir, aprender até mesmo a se levantar, a se sentar da cadeira, como que eu faço isso? Até transportar uma cadeira, como que eu levo algum objeto de um lado para o outro? Será que eu vou arrastando? Será que eu tenho que segurar com as duas mãos? Então, é muito prático. E o que é o mais apaixonante, assim, eu sou bem suspeito para falar, quem me acompanha já no Instagram do Viver Montessori sabe que eu compartilho bastante situações do dia a dia que eu faço com os meus filhos, né? Hoje eles têm 6 e 9 anos, mas desde que eles eram bem pequenininhos, eu faço essas atividades de vida prática porque é exatamente isso, é o começo do Montessori. Você pode começar com isso, você pode fazer, na verdade, desde sempre, essas atividades em casa, sempre com essa finalidade do desenvolvimento, finalidade pedagógica. Ou seja, o objetivo não é ficar 100% limpinho ou 100% organizado ali, por exemplo. Não, é a finalidade pedagógica que a criança use essas mãos, né, em prol de algo, em prol de algo que ela está ali, não é só o brincar por brincar, ela está fazendo, tem um início, um meio e um fim. E isso está intimamente ligado, inclusive, com a neurociência, né? Com o desenvolvimento das funções executivas. Olha, a vida prática daria um vídeo inteiro só sobre essa área do currículo. Inclusive, eu vou fazer esse vídeo porque, como eu disse, eu sou apaixonada por essa área e é o que todos nós podemos fazer, independente de nossos filhos estarem ou não frequentando uma escola Montessori. Mas vamos deixar esse parênteses aí bem grande, que eu vou falar mais sobre a vida prática. Vamos continuar então aqui as disciplinas do currículo. A segunda disciplina, que tem um peso muito grande também, são sempre materiais concretos. No sensorial, como o nome já fala, qual é o objetivo? É que essa criança desenvolva os 5 sentidos dela. Então, visão, audição, tato, paladar, olfato. Todos esses sentidos nós vamos encontrar numa sala de aula Montessori, materiais específicos para desenvolver cada um desses sentidos. E até trabalhar com o isolamento de dificuldades mesmo. Ou seja, ao invés de a criança fazer uma atividade ali que ela é muito estimulada, por exemplo, muito colorido, um cheiro muito forte, alguma coisa muito presente, não, nós vamos ter na sala Montessori materiais que já dessa área sensorial que já vão estimular um sentido em relação maior do que o outro. Por exemplo, que são tubinhos
E aí, por exemplo, são 6 pares, a gente vai ter sons que se pareiam. Então ela vai pegar esse material e vai trabalhar, tentar achar o par. Vai balançar, será qual que é o som que se faz? Esse som. Então ela vai ter que, só com a acuidade sonora, tentar encontrar qual que é o par. Então esse, por exemplo, é um dos materiais que fazem parte de todo o currículo sensorial. Outro material, por exemplo, que é muito bacana também, é bem visual e que é famoso, que é a Torre Rosa. Então a Torre Rosa mesmo são, né, cubos que vão ali degradando nessa questão das suas dimensões, então ele é muito visível e concreto. E assim, gente, encanta, encanta os adultos que chegam. Eu mesma, quando estive pela primeira vez numa sala de aula, eu falei assim, nossa, o que é tudo isso? Você fica assim impressionado, porque são coisas que te dá vontade de pegar, te dá vontade de mexer. E o objetivo é exatamente esse, é uma sala de aula, é um material que convida a criança para a ação, que convida ela a usar essas mãos. Aí tem também a escada marrom, a torre rosa, já falei, tem as barras vermelhas, todos esses materiais, eles então vão ajudar essa criança a preparar as noções, principalmente para matemática. Aí a gente vai vir para as áreas que são mais comuns de nome, né? Então, vamos falar agora, por exemplo, de português, que seria linguagem. Por que eu digo isso que é mais comum de nome? Português, matemática, geografia, história. Por quê? Pelo nome, todo mundo tem na sua cabeça uma caixinha quando fala português. Pá, vem aquela caixinha do que é a tua ideia formada acerca do português. Aí depois vem da matemática, depois vem da história. Só que no método, o que a gente, assim, foi muito claro para mim, sabe? E para muitas pessoas quando vê pela primeira vez, é que aquela caixinha que tu tem formada sobre aquele conteúdo, ou sobre a maneira de aprender português, matemática, as demais disciplinas, é a caixinha das tuas experiências, de como foi a tua vida escolar. Só que no método Montessori é justamente esse o ponto. É uma nova maneira, uma maneira completamente, realmente concreta e diferente de aprender o mesmo português, digamos assim. Então, em linguagem, por exemplo, nós vamos ter materiais em que essa criança, ela vai passar a ponta dos dedos, por acaso estou até com um bem próximo aqui, deixa eu pegar como exemplo aqui, ó. Eita, que são as letras de lixas. Ó, aqui são um exemplo, das letras de lixo. Então, por exemplo, em linguagem, nós vamos ter esse material aqui, que essa criança é convidada o quê? A passar essa pontinha do dedo dela aqui para sentir a textura. Então, aqui nós vamos ter um material mais áspero em relação à peça aqui, ó. Inclusive também, de novo, cabe um vídeo inteiro só sobre cada área do currículo. Mas para vocês terem uma noção, é isso. O que a criança vai ter ao alcance dela são sempre materiais concretos, então, para ela trabalhar toda essa aquisição da linguagem. Nós vamos ter também uma visão muito mais ampla dessa linguagem, por isso que o nome não é só português, que a gente vai entender como linguagem toda essa expressão dessa criança e tudo que é necessário, porque ela se interliga com outras áreas da vida dela. Então, essa linguagem dela não começa só quando ela vai ter o contato aqui, por exemplo, com as letras de lixo. Essa linguagem dessa criança, nós vamos ter essa ideia o quê? De que ela começou lá na vida intrauterina. Sim, isso mesmo. Ou seja, desde quando aquele, ainda um feto, né, aquele bebê ali na vida intrauterina começa a escutar, pronto. Ali começou o processo da linguagem dela. Então, essa é até uma forma de ver dentro do método que nós somos ensinados, né? Quando vamos fazer aí a formação para Guia Montessori, ou lemos as obras de Maria Montessori, enfim, sempre essa visão mais ampla do desenvolvimento da criança. E, inclusive, esse outro diferencial também, assim, que é o primeiro, assim, que quando você entra numa classe Montessori, que é a disposição. Então, nós não vamos encontrar mesas e carteiras, não é aquela escola nuca a nuca, que você olha para frente e o que você vê é a nuca do seu amigo. Não. Nós vamos ter, na verdade, pouquíssimas mesas e carteiras, dependendo da quantidade de crianças. Nós vamos ter 2, 3 conjuntos de mesas e carteiras. E elas são encorajadas a trabalhar usando tapetinhos. Ai, ai, ai. Tapetinhos como esses aqui, ó. Então é como se fosse aqui a gente vai delimitar a área de trabalho dela. Então ela vai colocar esse tapetinho no chão e vai se sentar para trabalhar. Então nós vamos ter alguns materiais que eles são obrigatoriamente, né, digamos assim, devem ser trabalhados numa mesa
com cadeira, como, por exemplo, os materiais que envolvem vidro, né, no caso da vida prática, materiais também que são ligados diretamente à posição, à questão da escrita, ou treino, né, da memória muscular, por exemplo, para essa escrita também vai ser numa mesa e cadeira, e outros, a maioria deles, por exemplo, sensorial mesmo, já vai ser no tapetinho no chão. E aí a criança tem essa liberdade de movimento que elas tanto precisam. Está sentada ou ela vai ter que se levantar para ir pegar o outro material. Então você vai ver que a criança se movimenta bastante. Ela tem essa possibilidade. E por quê? Isso é intencional. Dessa maneira que ela vai lá, por exemplo, para pegar um cubo da Torre Rosa, e depois ela vai lá na estante para pegar outro cubo, e depois o outro, são 10 cubos, por exemplo, né? A cada ida dessa já está atendendo a essa necessidade que ela tem de se movimentar. Mas vamos seguir, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Continuando então, nós falamos sobre vida prática, sensorial, linguagem e agora vamos falar de matemática. Da mesma forma. Matemática, nós vamos ter muitos materiais concretos. Um pequeno exemplo que eu tenho aqui em casa, que eu trabalho com os meus filhos, e é muito famoso, inclusive, esse material, é o material dourado, né? Vou pegar aqui o exemplo do cubo de milhar. Vocês sabiam, inclusive, que quem projetou esse material foi a Montessori e, inclusive, somente na formação do método Montessori que eu fui descobrir as várias possibilidades de uso desse material. Muitas vezes a gente só conhece, na verdade, uma pequena parte como usá-lo. E não, tem muitas possibilidades para realmente trazer essa matemática para o concreto. Então, o material dourado é o primeiro, né, material que nós vamos ter. Vai ter também, por exemplo, esse daqui, ó, que eu tenho aqui do lado, que são as tábuas de Cegan. Nós vamos trabalhar com miçangas, por exemplo. Vamos ter muitas plaquinhas de número. Então, essa criança, ela pega as coisas sempre no concreto. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Se você está aí namorando, pensando nessa ideia de colocar o seu filho numa escola Montessori, para ser Montessori tem que ter materiais. E é isso, é concreto. A mesma coisa nós vamos ver em ciências, história e geografia, né? Que são um grande grupo, né? De como se fossem disciplinas que vão apresentar esse mundo, né? Passar esse conhecimento de mundo para a criança. Então nós vamos ter muitas experiências, vamos ter miniaturas, por exemplo, desde os homens das cavernas, miniaturas de vários animais para essa criança aprender o ser vivo, o ser não vivo, anfíbio, enfim, os vários reinos sempre no concreto, sempre no concreto. Então o enxoval, né? A gente fala enxoval, sabe enxoval de bebê? Pois é, o enxoval de uma sala Montessori é muito extenso e muitas vezes a escola assim, demora muito tempo para conseguir comprar todas as partes que fazem, que vão ali conseguir trazer para o concreto esse conhecimento para a criança. Daí a importância de uma sala de aula Montessori ser bem montada, porque realmente leva tempo e são muitos detalhes. Porque, por exemplo, lá em português, em linguagem, nós trabalhamos muito a criança compor, né, ali aquela palavra usando o alfabeto móvel e usando então uma miniatura. Então, ao invés de ela ver só uma foto impressa de um abacaxi, por exemplo, você vai ter uma miniatura de um abacaxi, ela vai pegar nesse abacaxi, vai escrever a palavra, ele compõe com o alfabeto móvel, por exemplo, usando a miniatura e letras concretas. Então, esse vídeo seria realmente para sintetizar a riqueza que é uma sala de aula Montessori. Às vezes as pessoas até me perguntam, poxa, por que uma escola Montessori às vezes é muito cara, enfim, né? Porque ainda, vários pontos, né? Primeiro que tem poucas escolas ainda no Brasil, poucas possibilidades para fazer a formação, é complicado para você ter acesso a esse conhecimento e conseguir montar, por exemplo, né, todos esses materiais, mas é possível, leva tempo sim e exige muito esforço, né, de toda a direção da escola, dos professores, das guias Montessori. Te fazer um convite, se você tem algum tema para sugerir, coloca aqui embaixo e me acompanha também no Instagram do Viver Montessori, tem no TikTok também, tem no Facebook e aqui no YouTube. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Até o próximo. Tchau, tchau.